Mas para quem é a Cash Track? Cara, Cash Track é para pequenos e médios negócios que querem olhar para frente, que querem conseguir fazer um planejamento assertivo com base nos números deles, que querem aprender a ler os negócios deles pelos números. É um vendedor ambulante. Vamos pensar, ele vende um brigadeiro, ele pode vender uma paçoquinha, ele pode estar ali vendendo alguma coisa, ele tem uma MEI, tá? Primeiro ele tem que ser legalizado. É para ele também. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto que quando nasceu o app, foi justamente pensando nas pessoas que eu não tinha mais condições de dar consultoria. Né? Eu atuo hoje como Fractional CFO, só que são portes maiores, mas o meu conhecimento está embedado no app. Inclusive, já dei mentoria para cara que vende bala no sinal. E eu acho sensacional, cara. Eu quero entender quais são os seus padrões. O cara está no caderninho, ele está num software subutilizado, e ele, cara, eu preciso de alguma coisa para me ajudar aqui a sair desse desconforto financeiro. Assim, o que eu falo, a primeira coisa que eu entrego, tanto na mentoria, consultoria e o app, é paz de espírito, não é nem matemática. Né? Porque quando você começa a entender os seus números, aprender a ler a sua empresa pelos números, aí é vigorante, cara. Te dá uma tranquilidade. Ah, então é isso aqui que eu tenho que olhar. É assim e é fácil. Então o cara tá nesse momento em que ele precisa de uma ferramenta e ele se depara com ferramentas extremamente complexas do outro lado. Mas qual é o meio do caminho? Assim, se você tivesse que pensar hoje, Danilo, qual seria a primeira ferramenta que te vem à cabeça, e eu não estou falando de software, tá? A primeira coisa que te vem à cabeça quando você olha banco, quando você olha financeiro, qual é o primeiro documento que vem na sua cabeça? O saldo e o extrato. É o extrato bancário, perfeito. Então a gente vai partir do extrato, cara. Por quê? Porque o extrato ele não mente. E já comentamos, o financeiro ele não é uma ciência exata. Né? Ele é uma ciência de tendência e comportamento. Isso é conceito, não fui eu que inventei. Então, qual é o único número que não muda dentro do financeiro? É a sua posição de caixa hoje. Né? Então, para frente, é tudo tendência e comportamento, não é uma ciência exata. Então, o que acontece? Se eu pego o meu extrato e eu começo a classificar esse extrato em 6 grandes grupos, esses 6 grandes grupos vão mudar a tua vida no planejamento financeiro. E não tem nada a ver com complicado, cara. Não tem nada de contabilez aqui dentro. Então, eu tenho receita, beleza. Eu tenho impostos. Impostos. Eu tenho impostos. Inclusive, se você é tributante do simples e do presumido, você pode somar os impostos logo depois da receita, porque eles são calculados com base na receita. Simplifica o controle, pô. Receita, impostos. Gastos variáveis, gastos fixos, gastos com pessoal e a dívida. Se eu conseguir separar esses 6 de maneira minimamente assertiva num primeiro momento, eu abri minha cabeça para tudo que eu preciso fazer para frente. Por quê? Os gastos variáveis são aqueles gastos que conversam diretamente com a receita. Então, suponhamos que eu tenho uma hamburgueria. O que é o meu gasto variável? Hambúrguer, pão, alface, tomate, maionese, queijo, tudo. Queijo. Isso é o meu variável. E só isso. Não complica, né? Porque se você for entrar no mundo do contabilês, no mundo do planejamento financeiro, você vai começar a dividir isso por cento de custo. Pera, cara, vamos no fácil. O meu variável é esse. Entre os meus gastos fixos. O que são os meus gastos fixos? Energia, aluguel, contabilidade. Esses são fixos. Existe um padrão. Se aumentar a minha receita, ele não vai aumentar imediatamente. Gastos fixos sobem em escada. E tudo isso está no curso também. Gastos com pessoal, e aí se eu passo uma linha logo depois do meu pessoal, eu tenho o quê? O meu resultado da operação. Depois disso eu olho dívida. Esse é um grande problema do empreendedor hoje, de separar a dívida da operação. Então só depois que você somar receita, impostos, variável, fixo, pessoal, resultado operacional, quanto a sua empresa gera de caixa, tudo na base do extrato. É para pegar o extrato e classificar. Tal. É óbvio que essa classificação ela tem mais uma quebra que são as categorias. Então, dentro dos fixos, aí você vai ter prestador de serviço, manutenção, cuidado para não misturar os variáveis com os extraordinários. Por exemplo, quebrou uma lâmpada aqui no estúdio. Até foi o mesmo exemplo que eu dei no outro podcast, que clichê. Mas quebrou uma lâmpada aqui no estúdio. Isso não é um gasto variável, isso é um gasto fixo. Você vai botar outra lâmpada, ele é extraordinário, mas ele é fixo. Ele não conversa com a sua venda.
Então, beleza, fez essa classificação, entendeu o que é um resultado operacional, aí você começa a plugar a dívida.